O senhor está lançando agora o livro Psicanálise 100 anos depois e outros ensaios. A era do capitalismo e a sociedade informatizada tem transformado o pensamento psicanalítico? Sim, exigiu mais do pensamento psicanalítico. Agora, nós não podemos deixar desconsiderar as ciências sociais. A psicanálise não pode mais ser considerada simplesmente uma prática terapêutica. A psicanálise não pode ser reduzida ao consultório dos psicanalistas. A psicanálise tem que se articular às ciências sociais, porque senão ela será facilmente destruída. Ela tem que exercer a sua crítica com uma pertinência e com uma argumentação que dê relevância à forma em que a psicanálise, que nós chamamos de psicanálise em extensão, para contrastar com a psicanálise em intenção da clínica, que essa psicanálise em extensão demonstre o valor que ela tem para manter o movimento da cultura e a crítica social. Quais são as diferenças fundamentais? Esse é Horus Vital Brasil, psicanalista. Primeiro, esse nome invulgar, Horus, deus egípcio. Horus Vital Brasil, filho de Vital Brasil, mineiro da campanha, que foi um médico sanitarista, criador do soro antiofídico, benfeitor da humanidade, fundador do Instituto Butantan, que esteve presente na minha infância por um livro que ganhei. O pai, um herói brasileiro. O filho, meu analista. Que peso ser filho daquele homem, imaginei. Horus, um homem alto, atlético, elegante. Fumava cachimbo, paletó, blazer e gravata. Sapato cromo-alemão. Diplomas na parede do consultório. Formação analítica em New York, como dizia. Pinta de rico. Olhos verdes ou azuis, ou cinza-violeta, conforme a luz do dia. Firme como um rochedo da castração. Pai biológico a gente não escolhe. Horus foi meu pai escolhido. Bem forte, para as minhas maluquezas. A cabeça mais livre que conheci, capaz de pensar qualquer coisa e fazer escolhas mais inusitadas com a aparência de um lorde inglês. Me foi apresentado por Roxana Galli Crespo, minha primeira analista. Minha entrada na análise pelo feminino, questão enigmática, que quer uma mulher. Roxana desfez a clínica, mudou-se para outro estado. Lá estava eu para uma primeira entrevista no ainda Instituto de Medicina Psicológica, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Mais tarde, no consultório, na Rua Barão de Jaguaribe, em Ipanema. E depois na Visconde de Pirajá, perto da Praça General Osório, onde fica uma loja de sucos que matavam nossa sede, descompensados irmãos de grupos saídos da terapia. Agora era a Sociedade de Psicanálise Iraci Doyle, a SPID. Iraci foi analista de Horus e L. Pellegrino. Ofereceu-me um cafezinho, minhas mãos trêmulas. Fobia social. Longos anos de análise individual e de grupo. A importância do grupo em minha vida, minha fome de relações sociais. Vinha do internato do Pedro II, onde primeiro conheci a professora Circe Navarro, mais tarde mulher de Horus. Minha primeira professora de filosofia. Ensinava a metodologia da ciência. Eu queria fazer o curso clássico e não o científico,
mas não houve procura dos alunos, de modo que a direção resolveu terminar com o curso. Meu caminho literário foi assim cortado. Mas eu gostava muito das aulas de Circe. Primeiro Circe, depois Horus, e os dois se casaram. Já nos anos 70, Horus aplicava no grupo as inovações de Lacan. Para desespero de alguns, falava em objeto de desejo. Faziam críticas à pedanteria lacaniana. E ele firme. Nas conferências escrevia no quadro negro a fórmula da metáfora paterna. Muita gente se espantava e se perguntava se aquilo tinha a ver com a clínica. As críticas vinham da esquerda, que ficava parada na teoria, só sociologia e política. Dois amigos, Hélio e Horus. Os dois se diziam socialistas históricos, eventualmente histéricos. Hélio zoava com Horus, chamando-o de nosso barão da torre, em alusão simultânea à rua onde Horus morava e à crise provocada pelo meu texto, Os Barões da Psicanálise. A sala de jantar, no apartamento de Horus, onde Hélio, escondido da polícia, atendia e não perdia o rebolado ao apresentar os clientes à dona da casa, Circe, quando ela chegava da rua e ficava surpresa. O almoço com o casal, que honra. Escreve, Roberto, escreve. Ele me dizia, fora da análise, em Goiânia, anos depois. Telefonema de madrugada para contar aos prantos que psiquiatras tinham assassinado meu irmão. Hospício não é hospital, é campo de concentração. Queria processá-los. Você quer advogado? Indico Técio Lins e Silva, mas não terá seu irmão de volta. Lições da análise. No seu tempo, com as suas palavras. O impacto de Águas de Março, de Tom Jobim, me deixou sem fala. Era eu, falava de mim, quase que em meu nome. Que perigo. A música interrompida em minha vida. A separação dos pais foi um corte violento. Não mais juntei os caquinhos. Concertista não dá mais tempo, mas você pode apreciar melhor a música. Que raiva de ele ter razão. Aplaudir, valorizar, fruir o trabalho artístico. Que ódio. Too late. Tarde demais. Vou me mudar para Goiânia. Goiânia? Ele se espantou. Mas aqui você também tem amigos. A geração AI-5. Guerrilha ou análise? Os caminhos que se bifurcam. A importância das mulheres. O casamento com Eloí. A viagem à Europa em 1973. O nascimento dos filhos. Nada seria possível sem análise. A fazenda freudiana, onde ele se sentia esvaziado, tinha tempo de dizer o que queria dizer. Um raro privilégio, poucas instituições permitem esse luxo. Tempo para falar. O nó górdio, a denúncia da pior violência na análise, o impedimento da fala. O que é preciso para ser analista? Paciência e perseverança. Para abrir consultório, basta uma sala, mesa e 2 cadeiras. A simplicidade sofisticada. A denúncia da paixão pelo poder. A denúncia da equação saber igual a poder. Não se sujar de importância. A criação do aforismo. O homem não pode não significar. O grupo de análise. Conseguimos tirar dele a gravata. A secretária fazia confidências. Dona Circe conseguiu que ele trabalhasse menos. Lia Lacan em voz alta, em casa. Para com isso! Que barulho! Pouco antes de morrer,
fiz-lhe uma visita que durou 3 horas. A advertência dele: o superpoder dos americanos. A insistência em traduzir não é 2 princípios do funcionamento mental, e sim 2 princípios do acontecer psíquico, a tradução correta da obra de Freud. Geschehen, citava em alemão, acontecimento. Neutralidade. O analista não dá a solução, o analisando a descobre por ele mesmo. É só não atrapalhar, mas são poucos os que não atrapalham. Eu ia me tornando o analista auxiliar do grupo, espécie de assistente. Saíamos das sessões ou entusiasmados ou angustiados. É para dar um alívio que tomávamos o suco na esquina. Enquanto isso, esperávamos todos juntos na calçada. Era difícil a separação imediata. E aí, de repente, aparecia Tom Jobim, o namorado de Aninha, Ana Lontra Jobim. De repente, chegava ao grupo a concertista Laís de Souza Brasil, especialista em Camargo Guarnieri. De repente, o baixista Tião Neto, da Bossa Nova, e do Sérgio Mendes, recentemente falecido. Eu vendo a música brasileira desfilar na minha frente. Tentei piano, sax e caixa. Toquei no Sambagô, no meio da rua, no FICA, Festival de Cinema Ambiental, em Goiás Velho, nas praças de Goiânia e até nos seus carnavais. Nada disso seria possível sem análise. Convidei-o para falar na Fazenda, onde se apresentou algumas vezes. Gostou muito. Liana, sua filha: pai, você sentou no chapéu do Roberto. É que, quando eu o transportava para uma festa de aniversário do meu amigo Washington Novaes, no carro, abri a porta e ele não tinha reparado que o chapéu estava no banco do passageiro. E rimos muito quando tudo isso aconteceu com a fala da Liana. Anos turbulentos, dores de separações, revirões, nova vida com Beatriz. Nada disso seria possível sem análise. Cabeça livre. Horus, quem é que está dizendo alguma coisa nova por aí? Ah, tem um rapaz dizendo coisas interessantes, o Magno. A instituição do Horus, infelizmente, privilegiava os médicos. Os psicólogos eram cidadãos de segunda classe. Minha formação no colégio freudiano. Aprendizado da teoria e da prática lacanianas. Até que veio o corte. 30 segundos de sessão, no máximo. Retornei à minha análise com Horus. Podia falar, para além das manipulações. Na sua entrevista, ele menciona o digital e o fim da psicanálise. Se a psicanálise não se abrir para as ciências sociais, para as questões sociais, poderá ser destruída. Era a sua advertência. Uma vez sentou-se no chão para ver o show da banda de pífanos no Coreto de Goiás Velho durante o FICA. O saxofonista e a flautista contracenavam, tocando e dançando ao mesmo tempo. E ele, como uma criança, exclamou: "Ih, eles estão transando." Eu quase nunca faltava à análise, não matava a sessão. Me arrumava como quem ia para uma festa. Até hoje não entendo, claro, resistência, até mesmo minha. Não entendo quando alguém mata a sessão. Longo tempo de análise, e não era a de 5 minutos. Ele dizia que a contribuição de Lacan é inestimável, mas não se pode concordar com tudo que afirmou. Não concordava com o tempo lógico. Dizia que a teoria sobre o tempo não estava pronta, era apenas um começo. Também não apreciava os excessos de teorização.
Depois de tantos anos, éramos dois senhores de cabeça branca. A dedicatória invejável que fez à sua mulher. Para Circe, companheira extraordinariamente amável de meus melhores momentos, este livro, que pretende representar os nossos muitos encontros criativos e resgatar parcialmente a dívida que o fim de um tempo de prazer não me permitiu saldar. Está no sujeito da dúvida e a retórica do inconsciente. Palavras de amor, um aprendizado, aprender a falar. Sem análise, nada disso seria possível. Numa das vezes em que esteve em Goiânia, assistiu a uma espécie de Olimpíada de Jogos Esportivos Indígenas no ginásio Rio Vermelho e deu de presente um artefato indígena, hoje no meu consultório. Eu reclamava da densidade do seu texto. Põe um pouco de carne nisso, um pouco de sexo. Ele ria. Até que incluiu o Bakhtin, a carnavalização, o dionisíaco. Tenho a pretensão de ter contribuído um pouco para isso. Era flexível, concebia a psicanálise acontecendo num campo múltiplo de pluralidade. Chamava nossa atenção para grandes autores para além de Lacan. Uma vez no FICA, adiantei a hipótese de que a luta ecológica seria incorporada pelo capitalismo. Não ia dar certo. Logo, os meus amigos jornalistas Washington Novaes e Newton Carlos tomaram a palavra para me refutar. Horus veio em minha defesa. Advertiu que o desejo de salvar o mundo era da ordem da psicose. E chegou até a elogiar a minha lucidez, o que me deixou espantado. Nunca ninguém me dissera coisa semelhante. Não é para me gabar, pois o risco da lucidez é elevado. Mas a vida dá muita volta. Os chamados lúcidos acabam sozinhos, entre amor e amizade. Horus Vital Brasil, Hélio Pellegrino, Alberto Coelho de Souza, José Américo Peçanha, Washington Novaes, Eloy Calage, todos mortos. Não vou dizer que entre solidão e solitude nunca me senti tão bem. Nada disso seria possível se não houvesse a análise. E aí, para quem acredita em coincidência, né? Já que coincidência não existe, mas parece que sim, no dia em que estava redigindo essas linhas, eu vi na televisão que Sérgio Mendes tinha morrido. E eu faço menção ao texto. E aí, uma amiga me enviou uma foto em que Horus aparece e os atrapalhos para lidar com esses aparelhinhos. Horus aparece abraçado ao Sérgio Mendes. Nesse mesmo dia. São essas coisas que acontecem.